Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 204 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, se você tem nos acompanhado aí todos os dias, você sabe que nós estamos já estudando o livro de Isaías, o livro do profeta messiânico. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 5 até o capítulo 8 do livro do profeta Isaías. Amém? Separe um tempo do seu dia, Faça essa leitura. Se você não consegue fazer toda ela de uma só vez, leia algumas partes e algumas porções separadas, não tem problema. O importante é que você leia, medite e guarde a palavra do Senhor. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 6 de Isaías e no verso de número 8. Amém? Isaías, capítulo 6, verso 8, diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Bom, eu peço perdão aos amados se por acaso eu tiver que parar um pouco. Eu peguei uma gripe forte, amados, e a garganta está coçando bastante, Mas a gente vai conseguir fazer o devocional. Nós temos aqui hoje, como nós já tínhamos iniciado ontem, uma sequência de profecias contra o próprio povo de Judá e Israel, mas principalmente ao povo de Judá. Então, lá no capítulo de número 4, nós vemos que Deus lança uma promessa de renovo, Mas essa promessa não seria num tempo tão próximo. No capítulo 5, as mesmas profecias que Deus já tinha lançado anteriormente, ele agora as lança através de uma parábola. Então ele mostra um homem que plantou uma vinha, Deu todo o cuidado, todo o suporte que aquela vinha precisava para dar frutos, mas essa vinha se mostrou improdutiva. Então, esse homem teve que abrir mão da vinha e deixar que essa vinha perecesse, E essa vinha, ele deixa bem claro no verso 7 do capítulo 6, que essa vinha é a casa de Israel, É o povo de Deus. Então, muitas das vezes, essa vinha somos nós, que Deus investe tempo, dedicação, ele derramou o sangue de seu filho para que nós fôssemos frutíferos, E muitas das vezes nós não produzimos os frutos esperados por Deus. Então Deus tem que deixar com que nós venhamos sofrer um pouco, venhamos passar por um tempo de preparo, Para que assim possamos frutificar. Bom, ele mostra então, depois da parábola, que o povo, tanto de Israel como de Judá, iriam sofrer aí um cativeiro, O Senhor iria permitir que o seu inimigo viesse sobre eles como um forte e poderosa. O capítulo 6 vamos deixar por último, que é o nosso devocional. Lá no capítulo 7, nós vamos ver uma profecia contra Israel e a Síria. Não a Assíria, tá? A Síria, um reino ao norte de Israel, Esses dois reinos se reúnem, nos dias de Acás, que foi rei depois da morte do rei Uzias. E essas nações, tanto Israel, que nós sabemos, aqueles que acompanharam, sabem que Israel ficou com 10 tribos, E Judá ficou a única tribo isolada, Como a tribo de Levi nós não contamos, porque ela é do Senhor. Então nós vamos ver aqui que o rei Acás sofre aqui então uma tentativa, de traição do rei de Israel em parceria com a Síria, E eles se levantam contra Israel contra Judá, para tentar dominá-la. Mas nós vemos que Deus não permitiu, Lançando uma palavra poderosa, sobre Acás, referindo, o que seria feito da Síria, de Damasco e Rezim, E é interessante que entre essa profecia de libertação,
o Senhor então faz uma promessa, né? Ele mostra, faz uma prova de que ele estaria com o povo de Judá. E entre essa promessa, nós temos aí a promessa do Emanuel, que se encontra lá no capítulo 7, verso 14, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele lhe chamará Emanuel. E sabemos que a palavra Emanuel significa Deus conosco. E embora Jesus não foi chamado pelo nome de Emanuel, nós sabemos que em muitas partes Jesus é reconhecido como Filho de Deus. Então Jesus realmente era Deus conosco. O Evangelho de João, por exemplo, mostra isso, né, com muita clareza, que ele é a imagem do Deus invisível, né? Glórias a Deus. E então essa promessa se cumpriu, né, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então no capítulo 8 nós vemos aqui uma invasão, né, dos assírios contra o povo de Judá, né? Mas o Senhor então se mostra mais uma vez, né, misericordioso para com esse povo. Bom, lá no capítulo de número 6, que foi o texto que nós separamos para o nosso devocional, no verso 8, que diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa daqui foi uma visão que Isaías teve do trono de Deus, né? E essa visão aconteceu no mesmo ano em que o rei Uzias faleceu. Então o Senhor apareceu em visão para o profeta Isaías, e ele viu a glória de Deus, né, sobre o Senhor, e ele viu também um manto de Deus que cobria todo o ambiente do templo, né? E o templo ali estava cheio da glória, da Shekinah de Deus. E ele viu também que serafins estavam voando por cima do Senhor. Os serafins é uma classe de seres angelicais, né, mais elevadas, e eles têm 6 asas, cada um deles. Com 2 asas eles cobrem o rosto, com 2 asas eles cobrem os pés, e com 2 asas eles voam, né? E esses serafins cantavam uma canção, ou declaravam uma canção, uma adoração que dizia: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, né? E quando Isaías viu, contemplou essa visão magnífica, essa visão gloriosa, um temor profundo entrou no coração do profeta Isaías, e ele entrou em grande desespero, né? Ele disse: ai de mim, que sou um homem pecador, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Aqui vale a pena a gente destacar algo muito importante para o meio cristão, é que é muito fácil de você reconhecer quando e aonde a glória de Deus se manifesta. Aonde a glória de Deus se manifesta, vai existir algo chamado conversão. E a conversão, ela é dada pelo reconhecimento que a pessoa tem do seu próprio pecado. Essa pessoa confessa esse pecado e ela teme a punição por causa deste pecado, certo? Então, a glória de Deus nem sempre está aonde há barulho. Nós vimos isso lá no livro de Samuel. Você pode voltar aí a alguns devocionais e conferir, né? Quando os filhos de Eli levaram a arca para o campo de batalha, houve barulho, houve tremor no chão, mas a glória de Deus não estava no meio deles. Aqui é diferente, não há barulho, não há tremor, mas há arrependimento, há confissão de pecados, porque a glória de Deus é santa. Você viu que os serafins declararam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então a glória de Deus, ela é cheia de santidade. E aonde a santidade de Deus chega, e aonde ela chega e encontrar pecado, o pecador, ele se sente atemorizado, ele reconhece suas falhas, ele reconhece os seus erros, né? Foi assim com Simão Pedro, quando Jesus manifestou ali na praia a pesca maravilhosa. Ele diz: aparta-te de mim, Senhor. Então, amados, a glória de Deus, quando ela se manifesta,
o pecador reconhece seus pecados. E foi isso que ele fez. Ele declarou o pecado dele e também o pecado do povo dele, né? E então os serafins voou até o trono e tirou uma brasa viva, ou seja, uma brasa que ainda estava acesa, né? Ela tinha focos de fogo dentro dela, né? Quando a brasa ainda está avermelhada, alaranjada, né? E ele toca os lábios de Isaías, e os lábios de Isaías passam a ser purificados, ou seja, aquela impureza que o próprio Isaías declarou, agora já não existe mais, porque o Senhor o limpou de todo o pecado. E é aqui que entra a importância de nós pregadores, pastores, ministros da palavra de Deus, falarmos constantemente sobre o pecado, para que as pessoas reconheçam o seu erro e que Deus possa purificá-las desse pecado. Porque o texto que nós lemos, o verso 8, é Deus perguntando se há alguém que possa ser mensageiro dele. E você vai reparar que Deus só pergunta isso depois de Isaías passar por uma purificação, por uma conversão, uma mudança de vida. Então Deus pergunta, e agora Isaías, ele já não tem mais medo de ser condenado, porque ele foi purificado do seu pecado e ele se sente habilitado, né, para servir o Senhor e ser enviado ao ministério profético. Então, se você deseja ser usado por Deus, se você deseja ser um instrumento nas mãos do Senhor, primeiro precisamos passar, amados, pelo processo da purificação, para que assim Deus possa nos enviar e nós possamos estar realmente disponíveis a sermos enviados pelo Senhor. Observe uma coisa interessante, que a mensagem que Deus queria usar pela boca de Isaías era exatamente o que ele acabara de ter vivido, né? Então nós que somos ministros de Deus, e aqui eu não estou falando só de pregadores, pastores, não. Qualquer cristão é ministro da graça de Deus. Então nós que somos ministros da graça de Deus, não podemos pregar aos homens algo que nós não vivenciamos em nossa trajetória cristã. Isaías viveu uma purificação, ele se arrependeu dos seus pecados e foi mudado, né? Então agora Deus vai falar para ele, olha, vai e diga a este povo, para que eles possam ouvir e não entender, para que eles possam ver sem perceber. Agora observa o verso 10, que interessante, ele diz, torne insensível o coração deste povo, e endureça-lhe os ouvidos, e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Preste bem atenção que a mensagem de cura ela é real sempre da boca de Deus. Deus quer curar as pessoas, Deus quer restaurar a vida das pessoas, Deus quer mudar a história das pessoas. Mas, amados, isso não pode acontecer sem que antes a pessoa se converta ao Senhor, né? E ela não pode se converter ao Senhor sem que ela entenda com o coração a mensagem de Deus. E ela não pode entender a mensagem de Deus sem que ela ouça a mensagem de Deus. Então observa que para a cura existe um processo: ouvir, entender, converter, se converter, e então vem a cura, vem o milagre. Amém? Se nós hoje, nessa manhã, queremos passar por um processo de cura, de viver milagres, de viver as providências de Deus, precisamos aprender a amar a palavra de Deus e ouvi-la, lê-la, né? Precisamos entender com o nosso coração, que logicamente não é o coração de carne, mas é a nossa mente, é o nosso entendimento, e precisamos nos converter, certo? Até mesmo nós que já estamos na igreja, todos os dias temos um homem pecaminoso dentro de nós, que precisamos crucificar, né? Que precisamos afogá-lo nas águas do batismo. Amém? Que Deus nos dê essa graça para que nós, juntamente com todos os que creem, possamos ser curados pelo Senhor. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, a nossa falha e a nossa iniquidade. Senhor, ó Pai, nos ajuda nessa manhã a entendermos o processo que o Senhor determinou para que nós possamos viver algo novo na Tua presença.
É notório em toda a Bíblia Sagrada que o Senhor sempre tem promessas para cumprir na vida do teu povo. Mas o mesmo Deus que tem promessas, ele espera uma mudança, ele espera uma conversão do ser humano. Que nós hoje venhamos aprender a dar ouvidos à sua palavra. Que nós venhamos entender com o nosso coração. Que nós venhamos nos permitir que o Senhor nos converta ao verdadeiro cristianismo. E que sendo convertidos, Senhor, nós venhamos ser curados pelo teu Espírito. Trabalha na minha vida, trabalha na vida do meu irmão que agora está orando juntamente comigo e opera sobre nós uma grande obra para que o seu nome seja louvado. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, é simples, é humilde, mas é feito com muito amor e com coração. Deixe seu like no vídeo, compartilha com alguém que precise ouvir uma mensagem de esperança, né? E se por acaso você não estiver inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho, e assim todas as manhãs você será notificado quando esse devocional for postado, amém? Que Deus te abençoe, fique com ele e tenha uma ótima terça-feira.